Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da estequiometria. Nós vamos dar agora início à consideração da quarta parte, né, que a gente dividiu aí a estequiometria, falando especificamente de rendimento de reação. Então, a parte das questões, né, que vão aparecer em provas de Enem, provas da escola, né, os vestibulares aí pelo Brasil afora, envolvem, né, rendimento de reação. O que seria isso? O que seria um rendimento de reação? Bem, na teoria, quando fazemos os cálculos estequiométricos, a gente consegue prever, a partir de uma certa quantidade dos reagentes, quanto que aquilo ali vai gerar em produtos. Ou, a partir dos produtos, né, saber quanto que foi gasto dos reagentes. Mas essa proporcionalidade, na teoria, é perfeita, mas na prática isso não é bem possível. Por que não é bem possível? Porque existem fatores ambientais, fatores que estão realmente fora de controle, que podem interferir na qualidade do processo, né? E esse rendimento de reação ele pode ser prejudicado, ou seja, ele pode não ser o rendimento real igual o teórico, ou seja, o rendimento pode não ser 100%. E o que poderia acontecer, né? Por exemplo, eu trouxe alguns exemplos de coisas, né, de fatores que poderiam interferir, como, por exemplo, pode ocorrer reações paralelas, né? Então, você coloca lá os reagentes e alguns reagentes podem estar reagindo aí com o material que você está usando, os vasilhames que você está utilizando para a reação, alguma sujidade, algum resto de algum reagente de uma outra análise, ou um subproduto sendo formado e esse reagindo com parte dos reagentes originais. Então, isso pode estar acontecendo. E aí vai surgir isso, produtos, né, que não são os que você tem de interesse. Ou vai ficar restos de reagentes sem reagir. Então, isso vai alterar, né, o rendimento da reação. Outro aspecto também é que a reação ela pode ficar incompleta. Por quê? Porque aquela reação ela pode ser uma reação ela pode não ser uma reação irreversível, ou seja, ela pode ser reversível, ou seja, uma vez formado o produto, esse produto ele pode não ser tão estável e ele se degradar novamente aos reagentes. Então, esse tipo de reação, você tem que fazer mecanismo para ficar extraindo o produto, para que a reação ela continue indo no sentido dos produtos. Só que isso não é totalmente perfeito. O produto ele pode se degradar. Então isso também reduz, né, limita, né, a tua reação. Outra coisa também que poderia alterar é perdas do produto, né, durante a reação. Como assim? Você faz lá a reação, forma o produto, mas a aparelhagem, né, que você está utilizando pode estar tendo erros, né, pode estar por exemplo, interagindo, ou parte do produto pode estar ficando aderido em partes do maquinário, ou o operador, né, pode também cometer erros, né, durante o processo de limpeza do maquinário, que pode interferir na reação, ou da remoção do produto, por exemplo, o produto vai ser retirado, ele não pode ter contato com oxigênio e se deixa ter contato. Isso permite a perda de alguma parte das substâncias ali produzidas e assim por diante. Então, como é que eu vou saber se o meu rendimento é 100%, né, ou não?
E de quanto que é? Bem, para isso você vai ter que ter uma relação entre a quantidade obtida e a quantidade esperada mediante os cálculos estequiométricos. Então eu esperava tanto, mas eu só obtive tanto. Então você vai fazer o quê? Dividindo a quantidade obtida pela esperada, que representa o 100%, você vai ter um valor multiplicado por 100, um valor em percentual, que vai ser exatamente o teu rendimento. Então, às vezes, as questões elas podem te dar um rendimento e pedir com base nisso você saber qual foi a quantidade obtida. Ou ela pode te dar a quantidade obtida e o rendimento esperado, né, o que você está ali esperando, e você pode, sim, dessa forma, calcular, né, a quantidade de reagente que você precisa colocar, e aí você tem que usar por base não a quantidade obtida, mas a quantidade esperada. Então você tem que trazer isso para a quantidade esperada para poder daí, né, determinar com cálculos estequiométricos a quantidade realmente de reagente que é necessário, prevendo os eventos que vão levar a um rendimento menor. Vamos ver um exemplo prático. Bem, esse exemplo ele diz o seguinte: reagiu-se completamente 2 gramas de gás hidrogênio com 16 gramas de gás oxigênio, produzindo 14,4 gramas de água. Calcule o rendimento real dessa reação. Então ele disse quanto que ele colocou para reagir e quanto que ele obteve, certo? Então, para eu calcular o rendimento, pensando naquela fórmula, rendimento igual 100 vezes a quantidade obtida pela quantidade esperada, eu tenho tudo. Só falta o quê? A quantidade esperada. Porque ele me deu a quantidade obtida. No caso, que é o produto, é a água, 14,4. Então, se eu tiver a quantidade esperada, eu posso dividir um pelo outro, multiplicar por 100 e obter aí o rendimento dessa reação. Então, vamos fazer juntos. Primeiro, a gente tem que fazer o quê? Montar a equaçãozinha. Foi o gás hidrogênio reagindo com gás oxigênio, a combustão, né? E vai produzir água. Também pode produzir outras coisas? Teoricamente, sim. Se tiverem sujidades, né? Mas aqui a gente está fazendo uma reação perfeita. Então, a reação que vai, na verdade, né, produzir água. Tá certo? Então, vamos lá. É uma reação maravilhosa, porque não tem aí produção, né, basicamente, de outros gases, de outro material. Então, a fórmula basicamente vai ser essa: hidrogênio com oxigênio, né, que é típico de uma reação de combustão, mas que não produz gás carbônico. Vai produzir quem? Água. Daí a equação. Agora, a gente precisa fazer o quê? Balancear a equação. Nunca se faz cálculo estequiométrico sem uma equação devidamente balanceada. Então, vamos lá. Eu simplesmente repliquei aqui a fórmula molecular de cada um dos reagentes e produtos. Desse lado, eu tenho o quê? 2 hidrogênios, e aqui também eu tenho 2 hidrogênios. Tá ok. Mas desse lado, eu tenho 2 oxigênios. Então, eu preciso que aqui eu tenha um número 2, para eu poder obter os 2 oxigênios. Só que, ao fazer isso, eu altero a quantidade de hidrogênio. Agora eu tenho 4. Então, eu vou mexer aqui, botando um 2, e agora eu também vou ter 4 hidrogênios. Certo? Então, eu posso dizer que 2 mols de hidrogênio permite, com 1 mol de oxigênio, a produção de 2 mols de água. Bem, 1 mol de hidrogênio, né, eu vou colocar aqui a quantidade, 2 mols, 1 mol, e aqui 2 mols de água. 1 mol
do gás hidrogênio seria 2 vezes 1. Isso aqui dá 2. Só que eu tenho no meu 2 gramas, né? Mas eu tenho aqui no meu projetozinho, né, de proporcionalidade, que aqui é 2 mols. Então, a quantidade de 2 mols, transferindo isso para grama, seria 4. Já no caso do oxigênio, é só 1 mol. Cada oxigênio tem a massa de 16. Então, seria basicamente 2 vezes 16, que dá 32 gramas. Aqui. E por último, eu tenho a água. 2 mols de água. Cada molzinho de água vai ser o quê? 2 vezes 1, que é a massa do hidrogênio, mais 16. Então, a massa seria 18 gramas. Mas não é 2 mols? Então, aqui vai ser 36 gramas. Eu estou fazendo isso já para quê? Para deixar a relação de massas na proporcionalidade. Certo? Então, se ele me disse que reagiu completamente, que não sobrou nada, 2 gramas de hidrogênio, eu posso usar ele como referência para ver quanto que iria produzir de água. Certo? Então, eu coloco aqui o 2. Ora, se 4 gramas desse gás pode produzir 36 gramas de água, quantas gramas de água seria produzida por 2 gramas? Basicamente o quê? É a metade, não é? 4 para 2, 16. 36 seria quanto aqui? Fazendo regra de 3, se você preferir, 18 gramas. Tá joia? Então, esse seria o teu rendimento real. Quer dizer, o teu rendimento esperado, desculpe. O real foi esse. Então, o rendimento seria o quê? 100 por 100 vezes 14,4 dividido por 18. Então, fazendo aí essas continhas, quanto é que vai ser? Quanto é que vai dar? Então, se você fizer essas continhas, você vai obter o valor do rendimento, né, dessa reação. Então, vamos lá. 14,4 dividido por 18 dá 0,8 vezes 100. Então, você vai ter que esse valor é de 80%. Pronto. Então, aí você tem que 80% o rendimento. Isso quer dizer que alguma coisa interferiu no processo reativo, de modo que você não produziu tudo que poderia. Você conseguiu produzir 80% do que você deveria produzir. Então, esse é o conceito de um rendimento de reação. Tá bem? Então, vamos lá, para as questões de fixação, a gente entender mais aí esse conceito de rendimento de reação. Bem, a questão diz o seguinte: qual o rendimento, né, da reação quando 20 litros de gás nitrogênio com gás hidrogênio suficiente, feita sob uma pressão de 350 atm e temperatura de 773,15 Kelvin, que forneceu um volume de amônia igual a 720 litros. Aí ele deu uma informação. Volume molar nas condições apresentadas é 0,18 litros por mol. Ou seja, nessas condições, cada mol equivale a 0,18 litros. Bem, o que é que ele está te fornecendo aqui? Ele forneceu a quantidade de gás nitrogênio que foi usado, disse que
com o gás hidrogênio que fosse necessário, e ele deu quanto que foi produzido de amônio. Então, ele está te dando as informações reais. Você tem que ter, então, as informações esperadas para poder, assim, determinar o rendimento. Mas, antes de tudo, é sempre importante fazer o quê? O balanceamento da equação. A reação é do gás nitrogênio com gás hidrogênio, produzindo amônio. Então, para balancear, desse lado aqui você tem 2 nitrogênios e desse lado você só tem 1. Então, você vai ter que colocar aqui o valor, né, 2, coeficiente 2. Agora, o hidrogênio aqui tem 2 e aqui tem 2 vezes 3, tem 6. Então, se aqui tem 6, aqui tem menos. Então, você vai colocar um valor que multiplique com 2 e fique 6. No caso, é 3. Então, balanceada essa equação, fica assim. 1 mol de gás nitrogênio reage com 3 mols de gás hidrogênio e produz 2 mols de amônio. Bem, ele falou que esse gás hidrogênio podia usar o que fosse necessário. Então, ele não vai influir em nada. A referência vai ser esse aqui, o gás nitrogênio. Ele falou que ele usou 20 litros desse gás e produziu 7,2 litros desse gás. Na reação esperada, ele precisa de 1 mol de gás de nitrogênio para produzir 2 mols de quê? De amônio. Certo? Professor, Diga. então quer dizer que o nitrogênio é o limitante, né, da situação? Nesse caso, não é um caso de limitante, como foi na aula passada que eu expliquei. Não, mas ele dá é o pra referência. fazer isso. É. Ele vai ser a referência. Por que ele vai ser a referência? Porque ele diz assim, ó, 20 litros de gás de hidrogênio com gás de hidrogênio suficiente. Então, o que precisar está disponível. Ah, ok, entendi. Entende? Então, como o que eu precisar de gás de hidrogênio está disponível, a minha referência vai ser o nitrogênio. Então, se nas condições, conforme foi dado aqui a informação, 1 mol tem o volume de 0,18, então 1 mol desse gás, 0,18 litros. E 2 mols desse aqui, eu escrever mol, escrevi foi a fórmula de novo aqui. Vou apagar aqui. Os 2 mols de amônio vai ter também o volume de quanto? 2 vezes 0,18, que vai ser quanto? 0,36 litros. Então, isso aqui é a proporção esperada. A proporção real foi essa. Tá? Mas aí o que é que você vai fazer? Esse valor que ele está te dando é o valor real. Você vai esquecer ele por enquanto e vai calcular o valor que deveria ser, com base nessa proporção. Então, fazendo aqui uma regra de 3, o x seria quanto? 20 vezes 0,36 litros dividido por 0,18. Ora, isso aqui é metade disso. Então, eu posso cortar aqui, ó, e aqui fica 2. 20 vezes 2 daria quanto? 40 litros. Então, o esperado, olha aí, o esperado deveria ser quanto? 40 litros. Mas o real, que ele disse, ó, foi 7,2. Então, qual é o rendimento? Rendimento vai ser 100 vezes o que foi produzido real, que ele deu, pelo que deveria ter sido produzido, que é o 40. Tá certo? Aí você pode cortar aqui esse zero para facilitar a conta.
quanto daria 7,2 dividido por 4? Então, aí, só para acelerar aqui o processo, 7,2 dividido por 4 dá 1,8. Só que aí, vezes 10, aqui vai dar quanto? 18%, porque eu multipliquei por 100, né? Então fica em percentagem. Então, 18%, que é um rendimento muito baixo. Ou seja, deveria produzir um tanto e só produziu 18% daquilo. E a gente pode ver pelos próprios valores, né? Deveria produzir 40 litros, mas só produziu 7,2 litros. Isso aqui, pessoal, mostra como existem reações que às vezes não são tão eficientes. E note, essa reação, para ela acontecer, foi necessário que uma alta pressão, 350 vezes maior do que a pressão atmosférica, e uma alta temperatura. Mas você sabia que essa reaçãozinha aqui, mesmo não tão eficiente, permite a produção de amônia e de outros derivados, como outras reações parecidas que vão dar origem à ureia, são extremamente importantes para a sociedade, porque permite a agricultura, né, ter nitrogênio no solo para as plantas se desenvolverem bem. Então, foi uma das formas, né, de se ter um maior desenvolvimento rural, permitir um grande desenvolvimento. Né? Podemos dizer assim, esses avanços na química, claro que se busca reações melhores, né, com maior rendimento. Isso aqui é só um exemplo. Permitir, assim, a agricultura avançar. Então, esses avanços nos estudos químicos, para a produção de amônia, ureia, né, ajudaram muito na Revolução Verde. E agora, um outro exemplo, para ficar ainda mais claro, né, a situação, essa questão de rendimento de reação, essa questão diz assim: em um processo de obtenção de ferro, a partir da hematita, daí a hematita, ferro 2, né, oxigênio 3, ou seja, tem 2 átomos de ferro e 3 átomos de oxigênio. Considere a equação não balanceada. Então, ele deu a equação, né, da hematita para a produção de ferro, que é o Fe puro, né? Aí ele diz, utilizando-se 4,8 toneladas de minério de hematita e admitindo-se um rendimento de 80% na reação, qual é a quantidade de ferro produzida? Então, perceba, ele está te dando o rendimento. E ele está te dando a quantidade de minério que você vai usar. Então, você tem que primeiro pegar essa quantidade de minério, descobrir, na teoria, quanto que isso daria em produto de ferro, e aí aplicar essa quantidade teórica no cálculo de rendimento. Então, se você tem um rendimento e tem quanto você poderia esperar, você consegue saber quanto que você realmente obtém. Então, aqui é um exemplo diferente. Em vez de calcular o rendimento, você vai usar o rendimento para saber quanto que você pode esperar de fato, né? Sem ser um cálculo, sem ser na teoria. Então, vamos primeiro balancear. Vamos dar uma olhadinha se está balanceado ou não. Aqui eu tenho ferro, dois átomos de ferro, aqui eu só tenho um. Então, eu vou colocar um 2 aqui. Aqui eu tenho 3 oxigênios e aqui eu tenho um oxigênio. Então, eu vou colocar um 3 aqui. Aqui eu tenho agora 3 carbonos e aqui eu só tenho um. Então, eu posso colocar um 3 aqui. Pronto, eu balanceei. Então, essa é a proporção. 1 mol, botar um aqui, né? 1 mol de hematita pode reagir com 3 mol de carbono, produzir 2 mol de ferro e 3 mols de monóxido de carbono.
Então, com base nisso, a gente tem que transferir esse mol para massa, né? Porque ele deu, ó, em massa, tonelada. Lembrando que tonelada é 1.000 quilos, então a massa aqui é 4.800 quilos, né? Levando de tonelada para quilo. Então vamos fazer aqui. A relação vai ser entre a hematita e o ferro. Esses outros aqui eu nem preciso me preocupar. O foco é esses dois. Bem, o ferro, a massa de um mol de ferro é 56 gramas. Então, aqui eu tenho 2 átomos de ferro, né? Então seria 2 vezes o 1, né? Porque é o número de mol que vai ter aqui, multiplicando tudo, vezes 2 vezes 56, mais 3 vezes o oxigênio 16, 16. Então, aqui eu vou ter o valor de 160 gramas. E aqui, 2 mol de ferro vai ser o quê? 2 vezes aí a massa do ferro, né? Massa molar do ferro, que é 56. Então, aqui vai ser quanto? 112, né? 112 gramas. Pronto. Então, eu sei que 160 gramas de hematita produz 112 gramas de ferro. E eu tenho essa quantidade aqui. Quanto que vai produzir, na teoria, em ferro? Você vai resolver. Então, X vai ser igual a 4.800 vezes 112 dividido por 160. É sempre bom você ir logo cortando alguns zeros para tentar reduzir o máximo, né? Por exemplo, 48 é um número divisível por 16. Ó. 48 é 16 vezes 3. Então, eu posso cortar o 16 aqui, ó, e cortar o 48 e fica 3. Só que ficou um zero aqui, então é 30. 30 vezes esse valor. Aí você ficou a conta mais fácil, né? Quanto é que daria, né? Se você pensasse esse valor vezes 3, daria 300. Aí 12 vezes 3 daria 36, 336. Aí falta o zero, né? Do 30. Bota aí. Eu decompus aí um número para facilitar o cálculo de cabeça. Então, eu poderia esperar esse valor aqui, ó. 3.360 quilos. Mas o meu rendimento, ele me disse que é de 80%. Certo? Então, pegando a fórmula, isso aqui, o 80, seria igual a 100 vezes. Quanto que seria o esperado? Não sei. Quanto que é o real? Não sei. Quanto que seria o esperado? 3.360. Então, você vai aplicar aí essas continhas, né? Então, vai ficar y vai ser igual. O 100 está multiplicando, passa dividindo. 80 dividido por 100. E esse valor está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Vezes, né, 3.360. Aqui eu posso cortar um zero, corto outro zero aqui, para diminuir a conta, né? Cortou esse outro zero com esse aqui. Então fica 8 vezes esse valor. Né? Quanto é que daria? 8 vezes esse valor. Então, se você fizer as continhas, você vai obter 2.688 quilos. Então, devido a esse rendimento de 80%, eu não consigo obter o que poderia se obter.
Ou seja, eu poderia produzir com 4,8 toneladas ou 4.800 quilos, eu poderia produzir em ferro 3.360 quilos. Mas eu só produzo 2.688 quilos. Será que isso é muito? Bem, é assim, deixa eu só confirmar aqui essa conta, que eu estou achando um pouquinho. 8 vezes... Isso mesmo, tá certo. Então, será que é muito? É, porque você imagina que você é um industrial. Você precisa vender ferro. O preço de ferro, inclusive, no Brasil tá alto. Aí você tem um prejuízo, né? Em que você não consegue extrair 20% de ferro que estaria na hematita. Isso quer dizer que você está perdendo dinheiro. Então, se aparecer, por exemplo, um químico na sua porta e ajudar você a extrair mais ferro do que você consegue, seria ótimo, porque você passaria a ganhar dinheiro, mais dinheiro. Não é assim? Então, pessoal, isso aqui é só um exemplo, né? Mais um exemplo para mostrar como seria um cálculo de rendimento, como isso pode surgir numa prova. Então, pode ser que você precise calcular o rendimento, ou pode ser que você receba o rendimento e você precise, então, determinar a quantidade obtida. Tá joia? Então, pessoal, a nossa aula de hoje era somente isso. Até uma próxima.